Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 24, iniciando no versículo 36. Glória te seja dada, ó Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Às vezes perdemos o rumo das coisas, no trabalho, nos estudos, nas relações amorosas ou nas relações de amizade. E até mesmo acumulamos perdas na saúde que nos desconcertam estruturalmente, parecendo que fomos pegos por uma dessas ondas do mar que nos derrubam, fazendo perder o controle do corpo e da direção. Ou algo que vem nos acompanhando há anos, lentamente, que não conseguimos distinguir o que é de fato, sem saber nominar a tal angústia que espreme o nosso coração, fazendo escorrer uma lágrima no canto de nossos olhos. De tempos em tempos, somos confrontados conosco, mesmo em nossa caminhada, que precisamos tomar uma posição de não querer tocar nessas feridas ou de encará-las, não nos vitimizando, mas sendo como parte do nosso ser, de nossas escolhas, de circunstâncias difíceis de lidar no momento. Nesses dias estava tentando lembrar de um fragmento que ouvi de uma canção, que pode nominar momentos assim que atravessamos na vida. Um poeta latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, que veio lá do interior, com uma história de vida muito familiar a nós, certa vez compôs uma música inspirada no poeta paraibano Zé Limeira, que dizia o seguinte: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Belchior compôs essa música em 1976, eu acho que eu tinha 3 anos de idade, que certamente expressava não só o momento existencial do autor, mas também de uma conjuntura social de nosso país. O título dessa música foi, quem sabe, Sujeito de Sorte. Chega a ser, para quem acompanhou a trajetória do músico, que ele viveu os percalços que o levou ao isolamento por conta de suas dívidas. Esse sujeito de sorte, todo endividado, ele faleceu com 70 anos em 2017. Faleceu de uma ruptura de um aneurisma na aorta. Um sujeito de sorte
diz que no ano passado ele morreu. E esse ano ele não morrerá mais. A música animou uma geração que cantou durante aquela década de 70. E depois, essa geração renasceu, resolveu não morrer mais no tempo da redemocratização de um país. Depois esse país morre de novo e renasce através de uma outra geração, que vai cantar essa música, a geração dos milênios, né? Que deve ser aí quem? Guilherme, você é milênio? Você também é milênio? E você não, né? Geração Z. Os milênios cantaram essa música que ressignificou aquele momento de nosso país. Sorte ou azar são faces de uma mesma moeda que carregamos em nossa vida. Em 2003, foi um ano que eu morri, diante lá da Inquisição de Caças, de um bispo de Recife. Ele me disciplinou, tirou o exercício do meu sacerdócio, que seria me dado de novo, caso negasse a minha existência. Eu tinha que negar essa existência. Não negociei e encarei os meus fantasmas da rejeição, do isolamento, deixando sem esperanças de futuro, uma sensação realmente de morte, de luto. Em 2004, decidi não morrer. E a vida me abriu uma oportunidade em Campinas. Assim é a vida da gente, com as nossas mortes e ressurreições. Desastres no casamento, depois o refazer da vida amorosa, né, que traz um novo ânimo. A decepção do trabalho, que depois se transforma, que puxa de nós a nossa criatividade, e a gente se refaz e encontra um caminho para ser feliz. Quem me conhece sabe que eu tive outras fases de morte, das quais me refiz, ora pela epifania do divino, quando Deus falou diretamente ao meu coração, ora pela solidariedade de amigos e de toda uma comunidade, quando Deus não falava nada. Minha espiritualidade, mesmo em tempos de aridez, me sustentou através da vida comunitária. Foi ela que me salvou. É ela que nos salva. Vida de fé dentro de igreja, com pessoas comuns que nos abençoam através das suas vidas. Certamente, se tiver que caminhar sozinho, podíamos ir até rápido, né? Chegar naquele ponto que nós desejamos. Mas nos cansaríamos também de forma rápida. Por isso que a gente escolheu caminhar juntos. Junto com o companheiro, com a companheira, junto com o colega de trabalho, junto com irmãos e irmãs nesta comunidade de fé. A gente vai devagar, mas a gente vai chegar muito longe. Sim, morremos nessas perdas, mas temos em Deus a certeza que renasceremos, juntando os nossos cacos, e aí nos dizendo, somos um sujeito de sorte. A vida nos dará, no momento certo, uma chance de corrigir a nossa trajetória, colocando-a nos trilhos para gozar uma vida abençoada. Não podemos perder a fé no amor de Deus que nos redime de nossas mazelas, nos moldando de pessoas de fé, em pessoas de fé. Sim, hoje nos juntamos para dizer com fé que nos alegremos quando nos disseram: vamos na casa do Senhor. Aleluia! Vamos à casa do Senhor. É o salmo de hoje. A gente não veio se arrastando. A gente veio desejando encontrar nesta casa
a cura, a salvação, a redenção, o amor, o carinho, dar e também receber. O ano passado para nós, pessoas cristãs, para nós, pessoas cristãs, já acabou, já terminou. A gente não segue existencialmente, espiritualmente, o ano corrido, né? 31 de dezembro é o ano corrido, onde se para tudo. Para os chineses o ano é um outro dia. O ano novo se dá em outro momento. E nós, pessoas cristãs, dizemos que o ano começa numa expectativa de esperança da vinda do menino Deus. Como toda festa, o anfitrião, a pessoa anfitriã, precisa preparar o ambiente. Não é verdade? Quando vocês, alguma vez aconteceu, me chamam para almoçar ou jantar na casa de vocês, vocês vão fazer o quê? Preparar o ambiente. Não, vem um reverendo, né? Ainda com todas as dificuldades, a gente se organiza. Quando você prepara algo especial para convidar seus amigos e amigas, você não vai fazer a coisa de qualquer jeito. Ou não? A gente vai comprar aqui tinha uma época que fazia um almoço, e depois a gente foi quebrando isso, mas as pessoas ajudavam. Era um almoço comunitário, aí as pessoas traziam lasanha para botar no micro-ondas. Né? Aquelas lasanhas prontas, né? E eu achava engraçado, né? Assim, é a praticidade do paulista, né? Mas a gente pode oferecer mais, né? Então a gente foi desafiado a pensar além daquela lasanha, né? Que é prática, bota lá, já está resolvido o problema. Mas não, a gente resolveu cozinhar. A gente queria sentir o tempero das pessoas. Teve um dia aqui, e Mônica e Simone não vão me deixar enganar, quando a gente estava bem de vida, né, Mônica? E Dorinha disse: reverendo, pode comprar 5 quilos de camarão. Eu quero aquele bobó de camarão que o senhor tanto fala. E a gente fez uma panela, não sei quantos quilos, mas era camarão para dedéu, né? Era muito camarão. Então a gente pegou aquele panelão e começou a preparar o bobó de camarão. E eu com cuidado para não botar muito cominho, que é da minha terra, e um pouco do coentro, que para alguns é famigerado. Mas assim, pode colocar com tudo. Foi uma verdadeira festa de Babete dentro dessa catedral, né? Porque a gente provou de algo que era assim, que a gente via em restaurantes, né? Não é uma comida típica, né, que a gente faça em casa. E muita alegria, muita bebida, muito riso, muita gargalhada, as pessoas sentindo felizes de saborear. A festa do anfitrião deve ser a melhor possível. A gente, quando pensa no Natal, não pode pensar no dia do Natal, tem que pensar nessa preparação do Natal. O Natal para nós como festa, ela precisa ter o ambiente e o espírito para que tudo faça sentido no dia marcado, para que a gente possa relaxar e apreciar a alegria das pessoas naquele dia. Precisamos cultivar as virtudes para que não percamos a oportunidade de renascermos esplendorosos, plenos de vida, redescobrindo a alegria de estarmos vivos dentro de nossos corpos. Nesse primeiro domingo de Advento, a virtude espiritual a ser trabalhada é a da vigilância, de estar atento. Essa é a vela que representa essa atenção que devemos ter em preparação do nosso Natal. Isaías, o profeta, diante das injustiças sociais, sonhou que um dia, um tempo chegará que iríamos aprender o caminho do Senhor e que veríamos os instrumentos de guerra sendo usados como instrumentos de plantio, destruindo de vez a indústria bélica de guerra. Era um sonhador o profeta.
Um dos monumentos da ONU, à frente da ONU, é justamente aquela figura de um homem, uma pessoa que está dobrando uma espada, me parece, transformando num arado, e está escrito lá exatamente as palavras de Isaías. Isaías nos chama para vigiar, estarmos atentos aos sinais de destruição de pessoas loucas, de pessoas poderosas que estão promovendo o caos em nosso mundo, em nossa cidade, em nosso país. Devemos estar atentos, vigilantes. Ao vigiar, não somos chamados apenas para sermos observadores. Não é isso que Isaías está dizendo. Mas incorporarmos o espírito profético da valentia, da intrepidez. Não da passividade diante do que está acontecendo, mas de algo que nos chama a tomar uma atitude. Disse o profeta que todo mundo vai ter a sua oportunidade de realizar algo importante. Os velhos, crianças, jovens, mulheres e homens vão ter esse papel. Paulo, por sua vez, apóstolo de Jesus, também nos convoca para o exercício da vigilância interior, diante das tentações e das lutas do dia a dia. Devemos buscar o diálogo nos espaços dos quais fazemos parte, evitarmos problemas para a vida de nosso irmão e da nossa irmã, mas sendo bênçãos nas vidas dessas pessoas. Devemos vigiar como estamos tratando a nós mesmos, nossos corpos, as nossas mentes. Se passamos por perigo, devemos pedir socorro a quem pode nos ajudar, a quem pode nos alentar, a quem pode nos animar, a quem pode chorar ao nosso lado, a quem pode rir do nosso lado. O Evangelho, por sua vez, nos ensina que a vigilância ela vem para mantermos a nossa integridade. Ela será importante na descoberta do sentido de nossa vida em Jesus Cristo. Temos uma trajetória a ser seguida, irmãos e irmãs, e teremos que prestar conta diante de duas pessoas, existencialmente. A primeira pessoa é a mais difícil. Quem será essa pessoa? Quem? Nós mesmos. Nós mesmos iremos prestar contas da forma como levamos a nossa vida. Essa pessoa poderá ser muito cruel conosco. Ela será implacável. Muita gente coloca a culpa em Deus, né? Ou na religião. Não, somos nós mesmos que somos cruéis demais no nosso julgar. Esse julgamento, esse momento acontecerá. A outra pessoa da nossa existência será o divino, o sagrado, aquilo que não se nomina, aquilo que não se toca, mas que escolhemos acreditar e a esperar. Esse não será como nós. Ele será amoroso. Ele será justo. Ele será reconciliador. Ele fará brilhar a sua plenitude diante de nossos olhos, tornando belo todas as coisas, reconciliando tudo em nossa vida. Ele nos receberá como pai e mãe, cheio de amor, que irá nos curar, irá nos transformar, irá nos alentar, irá tirar de nós toda lágrima, irá nos pôr um sorriso em nossos lábios. Ano passado eu morri. Esse ano não morro. Amém.